O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas os precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça, e vós não acreditais nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro povo de Deus, aqui reunidos celebrando o 26º domingo do tempo comum desse 1º de outubro, iniciando o novo mês, o mês das missões. Também celebramos hoje o dia de Santa Teresa, do Menino Jesus e da Sagrada Face, que diante de nós ela que é uma das padroeiras da missão, das missões. Então estamos adentrando o mês missionário e estamos vivenciando o ano vocacional missionário. E o sínodo também em nossa arquidiocese, segundo o sínodo arquidiocesano, sobre a missão. Um mês temático muito valioso para todos nós, que somos cristãos desta parcela do povo de Deus, da arquidiocese do Rio de Janeiro, celebrando o mês todo especial da missão. E aí podemos nos perguntar qual é a nossa missão, qual a nossa missão enquanto batizado, a nossa missão enquanto filho de Deus, a nossa missão enquanto leigo consagrado, leigo vivendo o matrimônio, consagrado, religioso, padre, ou seminarista. Qual é a nossa missão dentro da nossa casa, dentro da nossa paróquia, dentro desta cidade, dentro do mundo? Podemos nos perguntar qual é esta missão. O Evangelho de hoje nos responde esta pergunta. Uma outra pergunta: Meu filho, queres ir trabalhar? Na verdade, é uma convocação que o pai faz o filho: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Esta é a nossa missão, é irmos trabalhar na vinha do Senhor. A vinha é o mundo, algo muito típico do povo de Israel naquela época. Jesus é muito pedagógico e usa os sinais do tempo, usa aquilo que era comum do povo para ensinar o povo sobre o reino de Deus. Vemos isso em outras parábolas: parábola do fermento na massa, do grão de mostarda, da dracma perdida. Jesus vai usando os meios pedagógicos que o povo entenderia para tratar assim do reino de Deus. Esta é a nossa missão, é irmos trabalhar na vinha do Senhor, é irmos trabalhar, sermos homens operários. Como bem falava o Papa Bento XVI, quando foi eleito Papa, que o Senhor escolheu um humilde trabalhador tão distante para servir a sua vinha. E nós somos os trabalhadores que hoje o Senhor nos chama, que hoje o Senhor nos convida para irmos trabalhar na sua vinha, para irmos cultivar a vinha do Senhor no meio deste mundo. Mas, caros irmãos, olhando para a leitura primeira da profecia de Ezequiel, nós ouvimos algo muito típico, muito próprio do ser humano. O ser humano interpela Deus dizendo: as ações de Deus estão erradas, Deus não está agindo corretamente, Deus, a ação do Senhor, a conduta do Senhor não está correta. Querendo dizer que a ação do homem é correta, mas a ação de Deus não está correta. Isto é próprio do ser humano, que quer ser prepotente e que quer se colocar
no lugar de Deus, acima de Deus e controlar Deus. Ouvimos na leitura primeira também da semana passada a seguinte oração: os caminhos do Senhor são muito maiores do que os nossos, assim como os pensamentos do Senhor são imensuráveis, muito maiores do que os nossos. Mas nós, na nossa prepotência, queremos controlar e ainda julgamos a ação do Senhor. A conduta do Senhor não está correta, mas a nossa ação sim está correta diante da sociedade. É a nossa prepotência. Nós vamos criando demiurgos, pequenos deuses na nossa cabeça, e este Deus nós denominamos como Deus da verdade. E muitas vezes destruímos ou deixamos de lado o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus da aliança, e começamos a seguir um Deus criado por cada um na nossa cabeça. O meu Deus é assim, o meu Deus é assado, talvez o seu Deus possa ser diferente do meu, e aí vamos criando deuses particulares, deuses que me apraz, Deus que faz aquilo que é meu para minha satisfação, Deus que me satisfaz das minhas necessidades. Não Deus da verdade, não Deus da justiça, não Deus do amor. Isto é próprio do ser humano, principalmente quando nos toca, quando a dor nos chega, quando queremos tanto uma coisa e Deus não nos concede. E aí começamos a julgar o Senhor. A conduta do Senhor não está correta. Mas precisamos, caros irmãos, continuar olhando para a leitura de hoje primeiro, e aí vamos refletindo. O Senhor que fala: o justo por viver a sua vida de justiça, mas se no final da sua vida cair na injustiça, será condenado. Diferente daquele do injusto, que poderá viver toda a sua vida de injustiça, de erros, de pecados, e no final se converter, será salvo. Porque o Senhor não olha somente para a nossa história, mas o Senhor olha para o hoje. Aí entramos em Santa Teresa do Menino Jesus. Só tenho hoje, só me resta o hoje. Nada tenho além do hoje. Hoje é o dia para nos santificarmos. Hoje é o dia para a nossa salvação. Hoje é o dia de amarmos a Deus com todas as potências da nossa alma. Não é deixar para amanhã ou medir o amor de Deus o quanto que eu o amei ontem. Não, ontem eu rezei demais. Hoje eu vou tirar folga da oração. Deus não olha o passado, Deus olha o nosso presente, Deus olha o nosso agora, o nosso hoje. Então, independente da nossa vida passada, independente dos instantes até entrarmos nesta igreja, neste dia, o Senhor esquece tudo, mas o Senhor quer saber do nosso coração, no aqui, no agora, no hoje. Pois aqui, agora, neste solo santo, neste templo santo, nós estamos experimentando o céu aqui na terra, por meio da Santa Missa. Nós estamos vivenciando a graça celeste, nós estamos antecipando a morada celeste, a Jerusalém celeste, aqui na terra. Então o Senhor olha para o nosso agora. Independente da nossa vida passada, independente dos seus erros ou acertos, de ontem, anteontem, da sua vida passada, o Senhor olha o hoje. O Senhor olha o hoje da sua conversão. E este é o tema principal da leitura de hoje, da liturgia de hoje, a conversão. Converter-se ao Senhor. Converter-se a cada dia, mudar de direção, mudar de pensamento, mudar a nossa forma de olhar, mudar a nossa forma de agir, mudar a nossa forma de falar, para irmos nos adequando à palavra de Deus. Não é o Evangelho, caros irmãos, que precisa se adequar à minha vida, mas pelo contrário, é eu que me preciso adequar-me ao Evangelho do Senhor. Se na minha conduta, na minha vida, no meu dia a dia, alguma coisa não está ali se encaixando com o Evangelho, eu não posso deturpar o Evangelho, eu não posso mudar o Evangelho para que eu continue vivendo no mesmo caminho e o Evangelho seja transformado. Não é? Recordemos uma outra passagem do Senhor que fala: ai daquele que tirar sequer uma vírgula da minha palavra. Então nós não temos esta autoridade de mudar o Evangelho para continuarmos o nosso caminho, naquilo que nos apraz, naquilo que nos satisfaz, mas somos nós que precisamos mudar o foco, mudar talvez a resistência,
para continuarmos nos adequando ou irmos nos adequando ao Evangelho do Senhor, a palavra revelada, a palavra da verdade, a palavra da vida. Todos nós precisamos a cada dia fazermos este exercício de conversão, de mudança de vida, de metanoia, de uma mudança radical, de uma mudança transformadora da nossa vida, do nosso pensar, do nosso agir, do nosso modo de falar, do nosso modo de viver na sociedade, na família, na igreja. É cada um de nós, você e eu, que precisamos a cada dia termos uma transformação de vida, irmos nos transformando, não julgando que eu sou melhor ou pior do que alguém faz melhor ou faz pior do que eu sou melhor nisso ou naquilo, mas é irmos nos convertendo, mudando de vida a cada dia. É ir tendo no nosso coração, como nos fala essa leitura segunda de hoje, os mesmos sentimentos que o Senhor possuiu, que o Senhor possui no seu coração. É ter no nosso coração a cada dia, pedir a graça, que a cada dia que passa, possamos ir aumentando no nosso coração os mesmos sentimentos do Senhor e aumentando na nossa vida a vida do Senhor que recebemos do nosso batismo. Nada mais é, caros irmãos, do que atualizar no hoje da nossa vida a graça batismal que recebemos, talvez há tantos anos, pequenos, bebês, sem lembrarmos, nem lembramos do nosso batismo, mas já recebemos e a graça continua na nossa vida. Viver a ação do Senhor, viver a conversão, ter os sentimentos do Senhor a cada dia na nossa vida é atualizar a graça sacramental que recebemos do nosso batismo. Esta luz, iniciamos a Santa Missa cantando, deixa a luz do céu entrar. Nós já recebemos a luz do Senhor na nossa vida quando fomos batizados, mas muitas vezes nós abafamos esta luz, nós colocamos diversas coisas em cima desta luz e ela vai perdendo o seu poder de iluminar, ela vai perdendo a sua iluminação e nós vamos perdendo a nossa vida. Mas é necessário atualizarmos a cada dia, pedirmos ao Senhor a graça de termos a nossa vida para a sua vida, de termos os nossos sentimentos do Senhor, os nossos sentimentos, que o nosso olhar seja conforme o olhar do Senhor, que o nosso agir seja conforme o agir do Senhor, e assim toda a nossa vida seja conforme o agir do Senhor, porque somos cristãos, levamos este título. E o que é ser cristão? É ser um outro Cristo no dia de hoje. Não é sermos Cristos, diversos Cristos. Não, é eu e você sermos o Cristo, termos a palavra da verdade, a palavra da vida, a palavra da salvação e vivê-la. Não somente ouvir falar desta palavra, não somente anunciar esta palavra, mas praticá-la, colocar em ação no nosso dia a dia. Repito, independente da sua vida passada, é colocar a palavra do Senhor hoje em prática. É no hoje, da nossa vida, da nossa existência, colocarmos a palavra do Senhor, colocarmos em ação a palavra da verdade. O Senhor não vai contando quantas missas nós participamos, mas nós vamos vivenciando. A cada missa bem celebrada, vamos subindo ao céu. Talvez eu vou vivenciar 1000 missas e depois paro de ir à missa. Talvez já irei ter missa suficiente para chegar ao céu. Não é isso. É a cada dia o encontro pessoal com o Senhor. A Santa Missa é isto. É o encontro pessoal com o Senhor. O nosso maior desejo, o nosso primeiro desejo de virmos à Santa Missa é buscar ter a intimidade perfeita com o Senhor. É buscar o Cristo no nosso coração, na nossa vida, comungando da palavra revelada, na liturgia da palavra, que tem o mesmo valor da liturgia eucarística, a palavra do Senhor, né? Porque aqui a palavra já está escrita e tem menos valor do que a Eucaristia, mas é a própria palavra revelada do Pai. Então precisamos comungar da palavra do Senhor, precisamos estar atentos à palavra revelada do Pai, aquilo que ela quer falar para cada um de nós no dia de hoje, aquilo que é voz, aquilo que é desejo do Senhor para o hoje da nossa vida. E aí, comungando da palavra, tendo no nosso coração os sentimentos, a palavra, e aplicando na nossa vida a palavra revelada, nós nos unimos ao Senhor sobre as espécies eucarísticas, sendo um com o Senhor, tendo o Senhor na nossa própria vida, no seu próprio corpo, no seu próprio sangue, sendo o Cristo. E aí devemos ir na nossa missão, anunciando ao mundo, muitas vezes pagão,
o Cristo Jesus. Não anunciando a minha vida, não anunciando as minhas virtudes, as minhas grandezas, mas anunciando as maravilhas do Senhor que acontecem na nossa vida, anunciando as maravilhas do Senhor na nossa existência. Caros irmãos, sem a força do Senhor, sem a força do Espírito Santo, da luz que entrou no nosso coração, no nosso batismo, mas muitas vezes a fechamos e nos impede, nós queremos impedir que essa luz nos ilumine, nós não teremos forças nenhuma para nos converter. Converter não é fácil. Ter dentro de nós os sentimentos do Senhor não é fácil, porque a leitura segunda nos fala: Cristo rebaixou-se, esvaziou-se de si mesmo, se igualando à condição humana. E o pior de tudo, se rebaixou de tal forma que morreu no alto do madeiro. E aí nós queremos fugir da cruz. Todos nós queremos fugir da cruz, temos medo. A palavra de Deus nos fala que o homem que foi pregado na cruz, o Cristo Jesus, era desprezível, porque tamanho era o seu sofrimento. Hoje é fácil contemplarmos uma cruz muito bem trabalhada artisticamente, mas olhando para a realidade da palavra de Deus, nos fala que causava horror aquele que olhava o Cristo na cruz, porque era desprezível, não tinha aparência humana, porque tamanho era o seu sofrimento, tamanho era a sua dor. E converter-se é se igualar não ao Cristo da glória, converter-se não é se igualar ao Cristo que come, que bebe, que festeja nas bodas de Caná, mas se converter é se igualar ao Cristo no alto do madeiro, porque aí no alto do madeiro está o estupor do Cristo Jesus. A maior glória do Senhor não está nos milagres que Ele realizou. A maior glória do Senhor, a maior manifestação de que Cristo é verdadeiramente Deus, se encontra no alto da cruz, no alto do madeiro. E aí está a nossa meta: se igualar ao Cristo Jesus no alto do madeiro, se rebaixando, sendo humilde, se esvaziando de nós mesmos a cada dia, para que o Cristo possa nascer e viver dentro de nós, a tal ponto que um dia, assim nós queremos, desejamos rezar como São Paulo: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Esta deve ser a nossa meta: esvaziarmos a tal ponto de nós mesmos, que o próprio Cristo possa viver na nossa vida, que o próprio Cristo possa viver no nosso viver, que olhando os outros dias, Ele é verdadeiramente um cristão. Mas quantas vezes damos mau exemplos de cristianismo? Nos intitulamos cristãos, mas somos cheios de si. Nos intitulamos cristãos, praticantes, católicos praticantes, de Santa Missa diária, dominical, de oração fervorosa, mas não vivenciamos o Cristo, porque somos cheios, inflamados de nós mesmos, dos nossos sentimentos, do nosso querer, para a nossa satisfação. Eu vou me satisfazendo, e a partir do momento em que a missa, em que a igreja, em que o serviço da pastoral não me satisfaz, deixo a igreja, deixo de ir à Santa Missa, porque estou cheio de mim. Aqueles que deixam a igreja, aqueles que deixam a prática cristã, nunca estiveram cheios de Deus, pelo contrário, estiveram cheios de si, porque no momento que começaram a esvaziar-se, ou que perceberam que aquilo não mais lhes satisfazia, deixaram e foram procurar outros lugares para satisfazer, porque na igreja o Jesus não está para satisfazer os nossos desejos, mas nós precisamos nos esvaziar da nossa vida, do nosso desejo, do nosso querer, da nossa prepotência, do nosso orgulho, do nosso rancor, do nosso ódio, para que o Cristo possa viver dentro de nós. Não é viver anunciando a palavra do Senhor somente com a boca, como falar, mas é viver a palavra do Senhor, revelando-a por meio das nossas práticas. É revelar a palavra do Senhor no nosso dia a dia. E aí vem aquela máxima de São Francisco: evangelize sempre, quando necessário, use palavras. É evangelizar com a nossa vida, é evangelizar com as nossas ações, é evangelizar com o nosso olhar. E esta é a nossa missão: é irmos ao mundo anunciar o Cristo, não com a palavra de Deus, pregando, falando isso, aquilo da palavra de Deus, mas ensinando os outros a vivenciar a palavra de Deus, a
partir das nossas ações, a partir das minhas ações, que os outros possam enxergar o Cristo Jesus. Foi isto que o Evangelho de hoje nos revela. O pai chamou o primeiro filho: filho, vai trabalhar na minha vinha? Aí ele falou: não vou, não quero. Mas depois se arrependeu, depois se converteu, teve uma transformação de vida e foi trabalhar. Aquilo que eu falava no início, independente da nossa vida antes, até chegarmos aqui, independente dos nãos que falamos ao Senhor, que o Senhor nos chama e aí vamos falando: não quero, não vou, não é isto, não é aquilo, mas depois nos convertemos e aí vamos trabalhar na vinha do Senhor. O segundo filho, talvez vai uma briga com o pai, todos nós somos filhos, e com certeza falar um não para o pai é algo desafiador, é algo muito arriscado falarmos um não para os nossos pais. Talvez corremos um sério risco, hoje não mais, mas talvez levarmos uma punição, levarmos ali uma chamada e ficarmos de castigo quando falamos ou falávamos o não para o nosso pai. Este filho, ele é corajoso, ele fala o não para o pai, mas depois se converte e vai. O segundo filho, talvez querendo ali viver de acordo com o pai, querendo viver na bondade com o pai, levar o pai ali na maciota, levar o pai de bonzinho: sim papai, vou sim, com certeza irei, mas não vai. E talvez, olhando com olhos humanos, se o pai, no final do dia, fosse lá e visse que o trabalho estava feito, com certeza, quem levaria o crédito foi o filho que falou que iria. Levaria o crédito errado, porque o pai ficou que o filho que disse que iria, verdadeiramente iria, mas não foi. Mentiu para o pai, mentiu erradamente para o pai. O outro também mentiu, mas se arrependeu da sua mentira, dizendo: não vou, mas foi, e provou o seu arrependimento na prática. Não foi lá pedir ao pai: perdão papai, eu falei que não ia, mas agora eu estou decidido a ir. Não foi, ele provou na prática. Ele não procurou o pai para pedir perdão, mas ele provou que estava arrependido do não dado ao pai no seu dia a dia, pelo trabalho. Nós precisamos ser assim. A conversão nos leva a isso. Não é ficar implorando ao outro: me perdoa, estou arrependido. Mas não, é provar no dia a dia o nosso perdão. É provar que fomos convertidos, que sofremos uma metanoia por meio das nossas ações, não por meio das nossas palavras. Porque é fácil falar belamente, mas é difícil agir belamente quando se trata de nos igualarmos ao Cristo no alto do madeiro. Mas esta é a nossa missão: se igualar ao Senhor na sua maior glória, no estupor do Cristo Jesus, que é no alto do madeiro. Então, caros irmãos, nós somos convidados a vivenciar no nosso dia a dia a prática da conversão, por meio das nossas ações, do nosso olhar, do nosso agir, do nosso ouvir, do nosso acolher o outro. E quando necessário, falarmos do Senhor. Quando necessário, usarmos as palavras para anunciar o Senhor. Mas a nossa missão, enquanto batizado, não é a missão do padre, não é a missão do seminarista, não é a missão do religioso, não é a missão do consagrado ou a missão do missionário, é a missão do batizado: anunciar na nossa vida o Cristo Jesus. Fazer com que a luz que recebemos do nosso coração, e aí o sentido da vela, que é o rito complementar, recebe a luz de Cristo, falamos o nome da criança e fala: recebe a luz de Cristo, que esta luz possa irradiar na sua vida. Que esta luz, que é a luz da fé, a luz do amor, possa irradiar a tal ponto que outras pessoas possam ser iluminadas com a luz que emana do Cristo na nossa vida. Não é a nossa própria luz, mas é a luz do Cristo que nos ilumina a tal ponto que leva os outros a serem iluminados. Possamos, caros irmãos, pedir a intercessão da Virgem Mãe, de Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, que interceda por nós, para que com coragem possamos exercer no nosso dia de hoje a nossa missão de irmos ao mundo e anunciar com coragem, com ousadia, o Cristo revelado, o Cristo Jesus no alto do madeiro, o Cristo que acolhe a todos, que ama a todos e a todos pede a conversão sincera do coração, independente dos inúmeros nãos que nós vemos para o Senhor até hoje, mas o Senhor se importa com o sim que hoje nós vemos a Ele.
O Senhor se importa com o nosso trabalho, que hoje nós estamos realizando para o Senhor. A Virgem Mãe, Santa Teresa do Menino Jesus, o nosso anjo da guarda, que amanhã celebraremos, dia 2, dia do Santo Anjo, intercedam por nós, para que possamos trabalhar vivamente, com muita coragem e força, na vinha do Senhor, a vinha do Senhor, que é o seu reino. Que assim seja, hoje e sempre. Amém.